Assinale a alternativa que classifica corretamente a palavra destacada no trecho. Não sabemos se ou como o salmão... Sabia que eu ia errar na hora de falar. Salmões. Eu tô com problema com essa palavra desde ontem. Não sabemos se ou como os salmões jovens foram afetados durante sua vida no Mar Báltico. A palavra destacada é se. Letra A é pronome reflexivo? Letra B é índice de indeterminação do sujeito? Letra C é conjunção condicional? Letra D é conjunção integrante? Para resolver questões sobre as diferentes funções do vocábulo ser, você precisa estar muito atento. Por quê? Porque esse assunto envolve muitos outros temas. Então, você precisa ter estudado outros assuntos antes de começar a estudar as funções do ser. Não dá para acordar num belo dia e pensar assim, hoje eu vou estudar as diferentes funções do ser, se você não tem uma boa base. Primeiro, é preciso que você construa essa base para chegar ao estudo das funções do ser, tá? Durante esta superaula, a gente vai analisar cuidadosamente cada uma das ocorrências desse vocábulo. Eu vou explicar, eu vou trazer ali as explicações, mas se você sentir que está um pouco perdido, não se desespere, é porque falta um pouco de base para você, falta conhecimento de outros assuntos. Professora, como eu faço para estudar esses outros assuntos? Você precisa estudar na ordem certa. Existe uma ordem certa para estudar os assuntos de língua portuguesa e essa ordem está no meu curso Português Completo, tá bom? Então veja, a gente vai falar aqui sobre sujeitos, sobre orações subordinadas, a gente vai falar sobre vários assuntos. Então, atenção, beleza? Preciso que você esteja sempre atento aqui. Essa questão parece uma questão simples, mas ela pode confundir o candidato desatento. Não sabemos se ou como os salmões jovens. Então, veja, quando nós estamos diante aqui de um período composto, para a gente identificar se se trata de uma oração subordinada substantiva, o grande macete é trocar por isso. Não sabemos isso. Então, vou colocar aqui, ó. Não sabemos isso. Então, esse ser eu troquei por isso. O que me indica essa troca? Que nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva. Professora, mas a superaula é sobre as funções do ser. O que você está falando aí sobre oração subordinada substantiva? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se a palavra ser inicia uma oração subordinada substantiva, quer dizer que ela é uma conjunção integrante. Se eu consigo fazer essa troca, né, por isso, é uma conjunção integrante, porque inicia uma oração subordinada substantiva. Então, você, para ter ali o conhecimento pleno das funções do vocábulo ser, precisa ter estudado o período composto antes. Esse ser não é pronome reflexivo, a gente vai falar sobre pronome, a gente vai falar sobre essas funções todas ao longo da aula. Não é pronome reflexivo, não é índice de indeterminação do sujeito, não é conjunção condicional. A conjunção condicional aqui pode causar confusão, porque você pode pensar que se trata de uma condição, se os salmões jovens foram... Não, mas não é condição. Essa troca pelo pronome isso é fundamental para que você se certifique de que se trata de uma conjunção integrante, uma vez que inicia uma oração subordinada substantiva, tá? Principais conjunções integrantes, que e se. Sempre considere o se como uma conjunção integrante nesse tipo de estrutura, porque nós temos aqui, não sabemos, um verbo transitivo direto, e todo o resto é objeto direto, é oração que funciona como objeto direto.
Questão 1, o se é conjunção integrante. Segunda questão da nossa super aula, e eu escolhi essa questão porque a gente consegue ver várias funções do se com apenas essa questão. Então a gente consegue fazer uma boa revisão aqui, resolvendo a questão. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do se. Letra A, em precisa-se de servidores, o se é partícula apassivadora. Letra B, em ele feriu-se, o se é pronome reflexivo. Letra C, em vendem-se casas, o se indica indeterminação do sujeito. Letra D, em se chover, ficaremos, o se é índice de indeterminação. E letra E, que se faça justiça, o se é conjunção subordinativa. Bom, e aí, qual a alternativa correta? Bom, vamos começar aqui analisando, claro, cada uma das alternativas. Professora, mas são muitas as funções da palavra ser, né? Eu vou conseguir guardar tudo? Vai. Se você estudar direitinho, você vai conseguir guardar tudo, porque daí você vai sempre conseguir analisar o contexto, você não vai tentar decorar. Se você já é aluno do português completo, vá ao material, vá lá ao seu PDF, a gramática da aprovação, né, a nossa apostila de resumos, e você vai encontrar a tabelinha das diferentes funções do se. Na tabelinha tem lá todas as ocorrências com vários exemplos, tudo organizadinho, tá? Tudo bem organizado. Essa tabelinha é maravilhosa para você consultar enquanto está resolvendo questões, para você rever se tiver alguma dúvida e para você também usar na sua revisão, nessa etapa tão importante da sua preparação, que é a revisão. Então, tem uma tabelinha completíssima, maravilhosa, sobre as funções do se no nosso material do curso Português Completo. Se você já é aluno e ainda não viu, corre lá para ver. Vamos lá. Precisa-se de servidores. O se é partícula apassivadora. Bom, como a gente vai analisar? Verbo precisar é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Olha aqui essa preposição. Então, de servidores é objeto indireto. Se tem a preposição, eu sei que esse se aqui não é partícula passivadora. Por quê? Para estar na voz passiva, partícula apassivadora aparece na voz passiva. Para estar na voz passiva, o verbo precisa ser transitivo direto. Então, aqui o verbo é transitivo indireto. Portanto, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. A oração está na voz ativa, o sujeito é indeterminado. Alguém precisa de servidores, não sei quem precisa. Sujeito indeterminado. Eu tenho essa estrutura com o se com sujeito indeterminado, um verbo transitivo indireto mais se mais uma preposição. Porque ela inicia aqui o objeto indireto. Lembra que o objeto indireto tem preposição. Então, nessa estrutura aqui, o se é índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Muito bem. Letra B, em ele feriu-se, o se é reflexivo, é um pronome reflexivo. Bom, o pronome reflexivo, ele o se vai ser pronome reflexivo quando eu consigo trocar por a si mesmo. Se eu conseguir trocar por a si mesmo, que foi alguma coisa que aconteceu com a própria pessoa, quer dizer que é um pronome reflexivo, ele indica o reflexo. Ele feriu-se, ele feriu a si mesmo, ele praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo, é a voz reflexiva. Sim, o pronome é reflexivo porque ele indica que aqui
A oração está na voz reflexiva, né? Porque o sujeito ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Já encontramos o nosso gabarito, tá? Questão 2 é a letra B, mas é claro que a gente vai resolver as demais alternativas. C, em vendem-se casas, o C indica indeterminação do sujeito. Vamos lá. Verbo vender é transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Neste caso aqui, nós estamos diante de uma estrutura. Ó, veja como é diferente da letra A. Verbo transitivo direto, mais C, o que vem depois. Tá vendo que não tem preposição? Não tem. É o sujeito. Por quê? Porque o sujeito da voz passiva, ele era o objeto direto, lá na voz ativa. Prova disso aqui, ó, esse casas é o sujeito, então esse C aqui é a partícula apassivadora ou pronome apassivador. Como eu consigo provar que se trata de uma estrutura na voz passiva? É a passiva pronominal. É que eu consigo passar da passiva pronominal para a voz passiva analítica. Vendem-se casas, casas são vendidas. Eu consigo fazer isso? Sim, então é voz passiva. Se é voz passiva, esse termo aqui, ó, é o sujeito. E aí, isso tá chovendo nas provas de concursos públicos, viu? Nas questões de concordância verbal. Esse verbo aqui vai ficar no plural concordando com o sujeito. O verbo não concorda com o sujeito? Sim. Então, se casas é o sujeito, o verbo vai para o plural, concordando com casas. Agora, olha a diferença. Lá na letra A, precisa-se de servidores, eu não consigo passar para a voz passiva analítica. De servidores são precisados. Não consigo, essa frase não existe. Por isso é voz ativa. E na letra C, casas são vendidas, voz passiva, tá? Então, muito bem, consigo passar para a voz passiva analítica, consigo. Isso quer dizer que nós estamos diante de uma estrutura na voz passiva. O C é partícula apassivadora ou pronome apassivador, não é índice de indeterminação do sujeito. Nossa, gente, vocês perceberam que quanta coisa dá para explicar com uma única frase, Por isso é tão importante a resolução guiada. Você, neste momento, está aprendendo muita coisa, está revisando vários assuntos. Você está vendo como as bancas exigem, como as bancas cobram os assuntos. Então, essa resolução guiada é super importante para a sua preparação. Letra D. Em se chover ficaremos, o C é índice de indeterminação do sujeito. Não, tá só índice de indeterminação. Não, não é índice de indeterminação, porque esse C aqui expressa uma condição, é uma conjunção condicional. Inicia uma oração subordinada adverbial condicional. Expressa condição, né? Nós ficaremos com a condição, né, de que chova, caso chova. E na letra E, que se faça justiça. O C é conjunção subordinativa. Aqui o nome completo dessa da letra D é conjunção subordinativa condicional, tá? O C é conjunção subordinativa? Não. Aqui é partícula apassivadora também, porque eu consigo passar para a voz passiva analítica, que a justiça seja feita, tá? Então, justiça é o sujeito, tá na voz passiva sintética ou passiva pronominal. Portanto, gente, ufa! Questão 2, a alternativa correta é a letra B. Olha que questão linda de se resolver, olha quanta coisa eu consigo explicar com a resolução dessa questão. Muito bem, questão 2B. Questão 4. As opções abaixo mostram frases com o pronome ser no singular. Colocada no plural, a frase correta é: letra A, fez-se o exercício rapidamente. Fez-se os exercícios rapidamente. Letra B, precisa-se de um ajudante. Precisam-se de ajudantes. Letra C, gosta-se de doce. Gosta-se de doces. Letra D,
Aprecia-se um bom passeio. Aprecia-se bons passeios. E letra E, visitou-se o museu. Visitou-se os museus. Professora, você se confundiu. Você colocou aqui uma questão sobre concordância verbal no meio da superaula das funções do ser. Não me confundi, veja. Nós estamos diante de uma questão sobre as funções do ser. Mas esta questão envolve também outros assuntos. Lembra que eu falei lá no começo da aula que é um assunto complexo, que envolve outros assuntos também? Então, é uma questão sobre as funções do ser, você precisa saber as funções do ser. Mas para saber as funções do ser, você precisa saber as vozes verbais, você precisa saber a concordância verbal, o que está certo, o que não está aqui. Mas eu vou te ensinar a resolver essa questão, tintim por tintim. Veja, uma questão em que você precisa saber vozes verbais, tá? Fez-se o exercício rapidamente. Esse ser aqui, qual é a função dele? É pronome apassivador ou partícula apassivadora. Aqui nós estamos diante de uma estrutura na voz passiva. É a voz passiva sintética ou a passiva pronominal. Vou colocar aqui voz passiva. Voz passiva. Se é a voz passiva, porque eu consigo passar para a voz passiva analítica. Os exercícios foram feitos, tá? Consigo fazer isso? Consigo. Então, consegui passar para a voz passiva analítica, é a voz passiva sintética. Vou até colocar aqui passiva sintética. Também conhecida como passiva pronominal. Tanto faz. Então, o termo exercício é o sujeito da oração. Se o termo exercício é o sujeito da oração, o verbo precisa concordar com o sujeito, o verbo precisa estar no plural. Fizeram-se os exercícios. Se eu coloquei aqui, ó, no plural, o verbo precisa ir para o plural também. Fizeram-se os exercícios. Então, fez-se o exercício, fizeram-se os exercícios, já que voz passiva sintética e esse se é um pronome apassivador, tá? Vamos lá. Precisa-se de um ajudante, precisam-se de ajudantes. Aqui, lembra que eu falei estrutura? Verbo transitivo indireto, porque eu tenho aqui uma preposição, quem precisa, precisa de alguma coisa. Objeto indireto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, mais o se, mais uma preposição que inicia o objeto indireto, esse se aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Voz ativa. Voz ativa com sujeito indeterminado. Agora, importante, se o sujeito é indeterminado, o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Então, veja, o verbo, aquele verbo transitivo indireto, fica na terceira pessoa do singular. Vou colocar aqui. Verbo transitivo indireto. Fica na terceira pessoa do singular, mais o se. Esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito. E o trecho está, a oração está na voz ativa. Agora, se o sujeito é indeterminado, quer dizer que esse termo aqui, ó, não é o sujeito, é o objeto. É objeto indireto. Então, o verbo não pode ir para o plural. O verbo permanece no singular. Precisa-se de ajudantes, tá? Então, não importa se ajudante está no singular ou está no plural. É precisa-se de, já que eu tenho o que aqui? Uma preposição, índice de indeterminação do sujeito. Então, são essas duas estruturas aqui, ó, elas estão sendo muito cobradas em todas as provas de concursos públicos, em questões sobre as funções do ser, em questões sobre concordância verbal, em questões sobre vozes verbais. Então, você precisa saber isso aqui, tá bom? Vamos lá. Letra C, gosta-se de doce. O que apareceu aqui de novo, gente? Preposição. Se tem preposição, verbo transitivo indireto,
D, doce, objeto indireto. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. Se eu passo doce para o plural, o que acontece com o verbo? Nada. Nada, porque o doce é só objeto, não é sujeito, então como é que vai mudar o verbo? Objeto indireto. O C continua sendo o índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular. Gosta-se de doce, gosta-se de doces. Singular, plural, o verbo continua no singular, porque o sujeito é indeterminado e essa estrutura é fixa. Verbo na terceira pessoa do singular, mais C, mais preposição, tá? Verbo fica aqui, ó, singular. A letra C, então, é o nosso gabarito, é a alternativa que deve ser assinalada e a gente vai aqui para a letra D. Aprecia-se um bom passeio. E aí agora você já está esperto, né? Chegou na letra D, você já está pegando a manha. Tem preposição aqui? Não tem. Então eu sei que um bom passeio é o sujeito. Esse C aqui é partícula passivadora. Nós estamos diante de uma estrutura com verbo transitivo direto, mais C, mais sujeito. Isso daqui é a voz passiva pronominal. Eu consigo falar assim, um bom passeio é apreciado, beleza, então eu consigo passar para a voz passiva analítica. Eu sei que esse C é um pronome apassivador. Se eu colocar bom passeio no plural, o que vai acontecer com o verbo? Vai para o plural também, porque vai concordar com o sujeito. Então, apreciam-se bons passeios. Beleza? E na letra E, visitou-se o museu. Visitou-se os museus? Não, é o mesmo caso da letra D. Visitaram-se os museus, porque esse C é partícula apassivadora, os museus é o sujeito, portanto, o verbo vai concordar com o sujeito. Visitaram-se os museus, ok? Muito bem, então, essa estrutura aqui, de novo, eu vou insistir, porque está chovendo nos concursos públicos, cai muito, 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 precisa saber. Questão 4, alternativa correta, letra C. E aí, acertou ou aprendeu? Tudo de que você precisa para dominar língua portuguesa e conquistar a sua aprovação, você encontra nos links aqui embaixo. Eu espero por você.